Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus ao Senhor. O Senhor está levantando para Ele um exército de irmãs ativas e frutíferas no plano eterno de Deus. Nessa manhã o Senhor abriu o seu celeiro e falou tantas palavras ricas e proveitosas para as irmãs. Essa reunião exclusiva para irmãs, ela tem a sua origem em Deus. E também tem a sua origem na oração. Faz muito tempo que nós temos, e também os irmãos cooperadores têm levado diante do Senhor essa comunhão. E o resultado dela é simplesmente mais de 800 irmãs reunidas nesse local de reuniões. Isso significa que nessa reunião nós temos o selo de Deus, nós temos a aprovação de Deus, temos a direção de Deus, então nós temos a palavra de Deus. E nós esperamos que as irmãs possam deixar o cansaço de lado e tomar essas palavras de forma muito ardente. Quem aqui quer ser mais ativa e mais frutuosa no Senhor, diga amém. Aleluia. Na parte da manhã, ela foi dividida em duas sessões, onde o irmão Salomão e o irmão Dídimo apresentaram 2 pontos distintos. E nós queremos aqui fazer uma revisão breve desses 2 tópicos que foram trabalhados nessa manhã. O primeiro ponto é que nós precisamos de um princípio que possa reger a nossa vida humana. A vida de uma pessoa precisa de princípios para ela poder prosseguir de forma adequada. E a Bíblia estabelece um princípio geral para as irmãs. E o livro de Gênesis é o livro responsável em apresentar para nós esse princípio. E lá no início, as primeiras palavras que Deus apresentou, que Deus falou, ali ele estabelece qual deveria ser a comunhão e qual deveria ser a cooperação e o modo de andar das irmãs em sua economia e com relação ao seu varão, ao seu esposo. E o princípio estabelecido é que as irmãs precisam ver que a sua origem está no homem. A origem do homem é Deus, mas a origem da mulher é o homem. A mulher saiu exatamente do lado do homem. Isso cria uma relação de muita dependência. O outro princípio importante estabelecido é que Deus, ele determinou uma posição definida para as irmãs, para as mulheres. Essa posição não pode ser uma posição definida por nós mesmos. Na introdução da comunhão da manhã foi dito que nós devemos deixar todo o nosso conceito cultural de lado e tomar a palavra de Deus. Se você verificar como a sociedade trabalha esse ponto dessa relação entre homem e mulher, busca-se hoje uma relação de igualdade. Com relação aos direitos humanos, sem dúvida somos todos iguais. Mas com relação à economia de Deus, com relação ao aspecto orgânico do corpo de Cristo, há toda uma ordem que Deus estabeleceu. E se as irmãs desejam ser abençoadas, se as irmãs desejam ter um lar feliz, ter um lar cheio de satisfação, ter um lar cheio de justiça, precisa se submeter a essa ordem. Então há uma ordem que Deus estabeleceu nesse universo. Deus, Cristo, o homem e a mulher. E toda vez que nós falamos de submissão, aquelas que estão mais próximas da corrente deste mundo ficam como que enraivecida em virtude de se estar tratando uma questão que os tempos modernos não aceitam mais, que é exatamente essa submissão.
Mas o próprio Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, ele estabelece para nós o princípio da submissão. Ali, ele mesmo estabelece a submissão. Ele, embora fosse Deus, ele tomou a posição de um escravo e se submeteu a todas as coisas, inclusive o próprio homem, se fazendo escravo. O livro de Filipenses, capítulo 2, estabelece então Cristo como um modelo de submissão. Veja, ele sendo Deus, ele resolveu se submeter. Como é que nós, sendo homens caídos, temos dificuldade ou achamos que temos muito brio para se submeter a alguém? Então Filipenses capítulo 2 diz assim: 2, versículo 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O resultado da submissão de Cristo foi simplesmente ele se tornar Senhor desse universo. Há também um resultado positivo no momento que as irmãs assumem a sua posição de submissão. E o resultado, sabe qual é? O resultado é a entrada de vocês no reino de Deus. Esse vai ser o resultado. Quando o Senhor voltar, todas as irmãs que conseguiram, no seu viver diário, pôr véu, no sentido de se submeterem ao ordenamento de Deus, serão introduzidas no reino milenar. Fora isso, hoje o Senhor já tem uma bênção guardada para cada lar, para cada irmã, para cada esposa, para cada mulher que se mantiver nesse princípio de submissão, que é exatamente a felicidade, exatamente a paz, a justiça e a satisfação dentro do lar. Você não quer isso, não? Nós queremos o resultado, mas às vezes nós não queremos o processo. Muitos falam: meu lar está passando por uma situação muito difícil. Se nós chegarmos mais perto para ver o que está acontecendo, nós podemos detectar que a causa pode estar na falta desse ordenamento, da falta dessa harmonia, da falta desse ordenamento de Deus sendo cabeça de Cristo, Cristo sendo cabeça do homem e o homem sendo cabeça da mulher. Quando falta esse princípio, então nós temos um caos instalado na nossa casa. Nós podemos atribuir muitas dificuldades que nós passamos no nosso lar a muitas coisas que nós achamos ser questão de menino, questão de finanças, questão de escola, as contas para serem pagas. Mas se nós formos aprofundar nessa relação, nós vamos detectar na maioria da situação a falta de um encabeçamento adequado e de uma submissão que tem como padrão Cristo em relação a Deus. Então esse ponto é um ponto importante. Esse é um princípio que Deus estabeleceu. Nós não podemos falar de reunião de irmãs sem estabelecer esse pavimento, sem estabelecer esses trilhos. Toda comunhão acerca da posição das irmãs, ou uma palavra para as irmãs, precisa ter isso como nosso fundamento. Então estabeleça esse fundamento importante na sua casa. Esse é um princípio. Princípio é algo que não se quebra.
Salomão levantou um gizinho hoje de manhã e caiu no chão. Caiu no chão por quê? Porque há um princípio da gravidade, chama tudo para a terra. Há um princípio que traz a bênção para o nosso lar. Há um princípio que traz a felicidade para o nosso lar. Há um princípio que traz a paz para o nosso lar, que é exatamente essa submissão. Na segunda parte da comunhão, o irmão Dídimo, ele trabalhou. Muito obrigado. Vocês já notaram que toda vez que alguém é cortês, você emudece? Essa é a melhor maneira de se ganhar um marido. Essa é a melhor maneira de se ganhar uma pessoa. Você quer arrancar as forças e os argumentos de alguém? Seja gentil, seja manso, seja cortês. Exercitem essa parte que Deus colocou em vocês, essa parte da emoção, onde reside a ternura, onde reside o amor. Isso aí é simplesmente impactante. Então, na segunda parte, foi apresentada a importância que as irmãs têm na vida da igreja. Nós estamos vivendo a vida da igreja. Nós recebemos o Senhor, um dia nós nos convertemos a Ele e passamos a fazer parte da igreja. Nos tornamos a igreja na cidade onde você está. E essa igreja da qual você faz parte, ela tem alguns aspectos importantes. Nós achamos que a nossa vida cristã, ela se resume à vida de reuniões. Não é apenas isso. A vida de reuniões é um aspecto. Se nós conseguirmos transferir todo o nosso entusiasmo, toda a nossa alegria, toda a palavra que nós ganhamos nas reuniões, se nós conseguirmos levar essa palavra para o nosso lar, a vida familiar, a aplicabilidade da palavra na vida familiar. Nós participamos das reuniões de caráter ministerial, não é para nós nos tornarmos mais inteligentes, compreendermos um livro da Bíblia, compreendermos um tópico que está sendo trabalhado pelo Senhor hoje, mas é de fazer com que essa palavra possa penetrar na nossa vida familiar. A vida de reuniões fornece o suprimento para as irmãs irem e voltarem para suas casas e ali aplicar a palavra lá no seio doméstico. Se o nosso lar conseguir receber a palavra que é liberada nas reuniões de caráter ministerial, sem dúvida nenhuma, irmãos, irmãs, porque eu falei com eles aqui do lado, eu seria louco no meio de um exército feminino como esse, me referir a vocês como irmãos. Aplicar a palavra em casa é um negócio. Se a palavra conseguir entrar na nossa cozinha, é um negócio. Se ela conseguir entrar nas nossas finanças, é um negócio. A palavra, ela deve nortear cada aspecto da nossa vida. E quando ela entra pelas portas da nossa casa, a nossa casa é abençoada. Quem quer ter uma casa abençoada, diga amém. O que é que tem que ser feito? A palavra. A vida de reuniões deve entrar onde? Essa é a vida familiar. Nós temos também a vida social, aonde a pregação do evangelho e as pessoas com as quais nós lidamos durante o dia, elas são beneficiadas com a palavra também que nós recebemos. E depois nós temos a vida de batalha. A vida de batalha significa que nesse universo está havendo uma grande guerra e Deus conta com sua casa. Nesse universo está acontecendo uma grande guerra e Deus conta com 2 soldados que tem dentro da sua casa, que é você e seu marido. Você vai se unir a esse marido ou vai se unir àqueles que combatem o seu lar e o seu marido? Muitas vezes nós estamos no exército errado, achando que o nosso marido é o oponente.
achando que o nosso marido é aquele que está fazendo resistência. Irmãs, se unam ao marido de vocês. Ao próprio marido. Por que próprio marido? E não só ao marido? Porque pode ser marido de qualquer pessoa. Próprio ao seu. Como nós temos dificuldade de nos unir ou ter comunhão com o marido da outra? Nós gostamos de ter comunhão. Nós nos submetemos tão facilmente à palavra que eles dão. Eu queria ter uma comunhão com você. A palavra que ele está dando, o outro marido, é idêntica à palavra que o marido deu, mas parece que não funciona. Então é o próprio marido. Tá certo? É o próprio marido. Então, irmãs, vamos nos unir ao exército de Deus. Na vida de reuniões, voltando um pouco, na vida de reuniões é a parte onde nós temos uma descida. É fácil você estar na reunião e liberar seu espírito, não é? É fácil. Aqui tudo é a favor. Se faltar, aqui até o vento ajuda, né? Se faltar, irmãs, nas reuniões, as reuniões ficam empobrecidas. Se numa igreja tem 10 irmãos, 6 desses são irmãs. Então faça uma pergunta: por que Deus levantou um número tão razoavelmente grande de irmãs em relação aos varões numa localidade? Dado a importância que ela tem. Os varões são importantes, mas no aspecto de contagiar uma reunião, de provocar uma reunião, de trazer os céus para a reunião, de trazer uma expressão divina para a reunião, de usar a emoção para comunicar um encargo na reunião. Não tem ninguém que faça isso melhor do que uma irmã. Não tem ninguém que consiga comunicar um encargo, levantar-se numa reunião e falar, compartilhar. Essa voz de vocês é muito doce. Quando os varões se levantam, aquela coisa estrondosa, aparece Deus lá no Sinai. As irmãs, aquela nota, claro, de vez em quando umas estridências, mas muito divina, muito rica, muito desfrutável. Por que o Senhor, no momento em que Ele ressuscitou, quem comunicou a ressurreição dele não foi Pedro, o chegado, e nem João, nem Tiago? Por que não foram os 3? Por que não foram os 3? Tomé teria muita dificuldade de comunicar isso. Judas talvez quisesse alguma coisa em troca. Pedro talvez fosse questionar o Senhor. João, em vez de ir, ia se reclinar no seio do Senhor. Bartolomeu e os demais tímidos. Tem que levantar alguém que sabe falar. Falar com emoção. Quando essa mulher, ela recebeu a notícia de que o Senhor tinha ressuscitado dele mesmo, claro que teve suas dificuldades de saber quem era o Senhor, conversou com o Senhor imaginando que era o jardineiro durante um bom tempo. Mas o Senhor acaba se revelando para aquelas que têm um coração simples. E que aquelas que erram, ou que cometam seus erros, ou que confundem às vezes as coisas, mas têm um coração para o Senhor. No momento que ela pegou a mensagem, no momento que ela se converteu ao Senhor, e o Senhor se mostrou para ela, ela saiu. Imagina como é que essa mulher chegou naquele cenáculo. Ela deve ter pressionado aquela porta. Os discípulos lá dentro imaginaram, tem uma legião de romanos aí.
Porque a força como é aplicada nessa porta é muito grande. Era a Maria tentando comunicar que Jesus ressuscitou. Então vocês não podem deixar essa função tão importante de estar numa reunião, liberando o Espírito e transmitindo vida para os irmãos. Se você falta em uma reunião, falta um pedaço muito grande da expressão, do louvor, da ternura na reunião. Você não pode se responsabilizar de não ter reuniões ricas e na vida da igreja. Não deixa as reuniões na mão dos irmãos apenas. Eles conseguem administrar, tal. Parte, né? Mas a expressão do louvor, da alegria, está quando as irmãs se levantam. Então, irmãs, aqui é uma palavra de encorajamento. Voltem para as suas localidades. E não deixem barato. Não deixem barato. Não, essa reunião ela tem que causar esse impacto. Puxa, eu vou voltar para minha cidade, para minha localidade. Eu vou falar. Hã? Dizendo o quê? Jesus, vamos lá, Jesus. Olha aqui, ó. Deixa eu usar aqui essa quíntupla. Para falar Jesus ressuscitou. Fala, Jesus ressuscitou. Você sente a dificuldade. Há uma dificuldade. Jesus ressuscitou. Pedro talvez você fale, Jesus ressuscitou. Maria não, é cheio de óleo. Cheio de distúrbio. Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Uma reunião ou a vida da igreja numa localidade, ela pode sofrer duramente quando as irmãs perdem esse importante papel que é comunicar a vida nas reuniões. E em vez disso, tratam de outras coisas. Por isso, tomem cuidado com o falar de vocês. Tomem cuidado das conversas que são levadas por aí. Quando alguém trouxer algum aspecto negativo, falando de algum irmão responsável, corta aquele assunto, leva aquela pessoa para a oração e leva aquela pessoa para tomar de volta a sua função de liberadora de vida. Tá certo? Senhor Jesus, muitos nomes foram apresentados nessa manhã, como Ana, que orava. Quando Ana orava, e parece que não saía muito do jeito que ela pretendia, ela adicionava um voto. Oração mais voto apressa as coisas. Oração mais voto faz com que o Senhor ele tome uma ação. E respondeu a oração de Ana. Maria, nós já mostramos o aspecto do amor. Quando ela quebrou aquele vaso de alabastro. Veja aqui, Mateus 26, 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício, pois este perfume pode ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres? Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha aqui, duas posições. Os homens, os discípulos olharam: não, ei, não faz isso não.
Aquele vaso era valioso, era tudo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Quebrou e simplesmente derramou sobre o Senhor. Essa foi uma expressão de amor muito grande. Quando as irmãs, essa questão de amar, o amor cega, né? O amor cega. E ela ficou aqui ceguinha. Não conseguiu nem ver o valor das coisas. Quando nós amamos o Senhor e amamos a vida da igreja, nós nos derramamos. Nós não vemos o valor das coisas, não contabilizamos as coisas, só vemos uma coisa na nossa frente, só vemos o Senhor. Aí, essa mulher fez parte do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Deus em Cristo amando o homem. Mas, em contrapartida, é esse homem tão agradecido amando a Deus. Mas no momento em que se prega o Evangelho dizendo que o homem ama a Deus, quem é a pessoa escolhida para expressar tal amor? Uma mulher. Porque o homem teria muita dificuldade de expressão. Mas quantas irmãs, quanto essa parte tão fácil, tão liberada que é a expressão do amor, está aqui, ó, com as irmãs. Então, vocês entraram para o conteúdo do Evangelho. Vocês fazem parte hoje do conteúdo do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele pereça tenha a vida eterna. Que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça. Saiu todo picotado, mas saiu. Esse aí é João 3,16. Mas também existe a nota de rodapé para esse versículo, que é que o homem amou a Deus. E isso foi representado por uma mulher. Isso aqui é rico, irmãs. Aí foi falado sobre a estrela. Quem é a estrela? Esther. Ela mudou a sorte do povo de Deus pelo fato de ter assumido aquele papel, né, de ser preparada, de estar com o rei Assuero, submeter ao seu tio Mordecai, e o fim foi exatamente tirar das mãos da morte, das trevas, o povo de Israel. E depois foi falado sobre Ruth, a mulher que tomou Deus, né, do povo de Israel. Então nós temos Ana, Maria, Esther e Ruth. E nessa comunhão, nós vamos falar um pouco sobre como que o Senhor concebe a questão do casamento. Nós sabemos que Deus ele tem um propósito nessa terra. E o propósito dele nessa terra conta com a participação do homem. E ele chamou Abraão para dele criar, fazer uma grande nação. Abraão então, ele tomou as palavras de Deus e começou a viver pela fé. Sara, esposa de Abraão, seguiu prontamente. Ela não sabia para onde ele estava indo, mas ela estava seguindo o marido. Desde que ela estivesse com o marido, ela estava satisfeita. Isso é Sara. Sara, ela acompanha o seu esposo. Houve uma visão espiritual para Abraão. Essa visão não foi passada para Sara, mas ela acompanhou o esposo. Se você acompanha o seu esposo, que acompanha a Deus, você simplesmente será abençoada. Não fica perguntando o que é isso, eu não compreendo isso. Não, siga essa visão. Siga a visão que ele tem. Siga a visão de pregar o evangelho. Siga a visão de ir para o campo. Você pode não compreender muito bem as coisas. Deixar sua casa, deixar sua parentela, deixar suas coisas. Pode não ser muito simples, mas acompanhe seu esposo. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai entrar na terra da promessa também. Então, Sara teve Isaac, porque o Senhor falou que ia levantar uma grande nação a partir de Abraão. Então precisava de alguém, e de um filho. Então surgiu Isaac.
Aqui nesse capítulo, vamos para Gênesis um pouquinho. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, Deus chama Abraão e Sara acompanha. Gênesis 15, Gênesis 15, o Senhor reforça a promessa de que ia fazer de Abraão uma grande nação. No capítulo 21, Abraão envelhece e ele tem uma preocupação. Há Isaac, mas quem vai se casar com Isaac? Para que a promessa de Deus possa ser cumprida. Então, nesse momento aqui, nós temos uma consideração a ser feita com relação a quem pode se casar com Isaac. Então, nesse ponto aqui, capítulo 24 de Gênesis, abre-se uma janela e se estabelece alguns princípios importantes de como escolher uma pessoa para Isaac, como escolher uma mulher para Isaac. Salomão falou de manhã que para cada Isaac já existe uma Rebeca. Isso? Para cada Isaac já existe uma Rebeca. Então, quem aqui já tem o seu Isaac? Levanta a mão. Você está alegre porque você tem o seu... Porque tem uns que levantaram de forma, eu tenho o meu... Eu pensei que ia ter mais alegria. Você sabe por que às vezes a gente levanta de forma tão acanhada? Eu acho que eu tenho um também. É porque a gente tem. Quer ver? Deixa eu perguntar para quem não tem, para você ver a rapidez. Você quer um? É claro que você quer, e é claro que você queria. É claro que você quer, e é claro que você quis. E quando você fica considerando o seu Isaac, você fica olhando para ele, para suas imperfeições. Você olha para ele, se para cada Rebeca, vamos ajudando esses nomes aí. Se para cada Rebeca tem um Isaac, é esse mesmo? Deus deu exatamente a pessoa apropriada para aperfeiçoar. Ficar imaginando para amar. É claro, tem um aspecto do amor, mas ele não é a constante. O que se mais percebe é o aperfeiçoamento. Mas o aperfeiçoamento tem como fonte o amor. Então veja, aqui vai ser escolhido uma mulher para Isaac. Então vamos considerar essa porção. Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Versículo 3 do capítulo 24. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. A questão do casamento foi tomada por Abraão de forma muito séria. Às vezes nós levamos a questão de casamento adiante na nossa localidade, com os nossos parentes, com os nossos filhos, de maneira muito leve. Veja que Isaac precisava de alguém, precisava de uma esposa, mas veja quão solene Abraão tratou a situação aqui. Ele chamou o mais antigo. Ele não chamou o mais novo dos seus servos, chamou o mais antigo, porque ali havia uma fidelidade, uma confiança. Eu quero que você leve essa questão do casamento do meu filho adiante com muita responsabilidade. Por isso eu chamei você aqui. Será se nós lidamos com quem nossos filhos vão se casar com tanta solenidade assim, ou nós simplesmente procuramos um pretendente?
que a satisfaça momentaneamente, que resolva um momento instantâneo, mas se esquece que o casamento tem um foco, se esquece que o casamento tem um propósito, se esquece que o casamento ele tem o dia a dia, que para acontecer, duas coisas são fundamentais. A primeira, uma pessoa adequada, uma pessoa que ama o Senhor, que ama o seu filho. Tem que ser uma pessoa adequada, ele tem que amar o Senhor e ele tem que amar o seu filho. Isso é crucial. Se faltar uma dessas duas pernas, não tem como haver uma vida conjugal satisfatória. É claro que alguém nessa relação toda pode se tornar vencedor. Ele é uma faca tão bem amolada que se ela se submeter ou ele se submeter, vai ser um vencedor. Mas não destrutor da vida humana no sentido de ter o seu marido, ter a sua mulher como uma fonte de satisfação para ele também. Então veja, o versículo 4. Mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ele pediu que fosse até a parentela dele. Imagina quantos quilômetros são? Mais de 800 quilômetros. É como se fosse buscar alguém lá em São Paulo. Vai lá na parentela, não me traz aqui nem um cananeu. Só que de camelo. Aqui você vai de carro, rapidamente você está. Mas ir lá, quase em São Paulo, a busca de uma pessoa de camelo, tem que ter muita visão. Por quantas pessoas esse servo passou no trajeto e não deu a mínima, por saber que aquela pessoa não podia corresponder à oração que Abraão fez, nem a necessidade de Deus, tampouco a necessidade de Isaque. Por quantos? Mas às vezes, subimos o nosso camelo, no primeiro 100 metros, nós achamos é ele. Nós não consideramos a parentela, não consideramos as pessoas que estão, não consideramos o seu passado, não consideramos a sua família. Veja que Ruth, ela quando se uniu a Noemi, ela também tomou o povo de Noemi. Ou seja, e depois com Boaz. Ou seja, casar-se com Boaz, casar-se com alguém, é casar-se simplesmente com todo o povo que está por trás dele. Por isso que tem que ser uma questão ponderada, tem que ser uma questão que seja regada de oração. Tem que ser uma situação solene. Não entregue suas mocinhas, suas filhas, seus filhos na mão de qualquer pessoa. Se até de um cristão nós temos que considerar, quanto mais sendo um cananeu, quanto mais sendo alguém que não tem nenhuma relação com a linhagem do Senhor, que não tem a vida de Deus, que não sabe se arrepender, que não sabe perdoar, que corre na sua carne instintos de infidelidade. Senhor Jesus, como nós precisamos levar essa questão do casamento mais a sério na vida da igreja. E as irmãs devem tomar isso aqui de forma muito séria e muito responsável. Vocês estão dispostas a percorrerem 800 quilômetros sobre um camelo para achar para o seu filho a sua contraparte? Ou já se cansou e talvez às vezes imagina, não, desde que seja do sexo oposto, amém. Um bom partido tá bom. Aí esse partido que você pensa ser o ideal está todo debaixo de critérios humanos. É inteligente, é bonito, é vistoso. Ele tem até conta. Mas ele pode partir tudo. Ele pode até partir. Nós não buscamos o bom partido. Do ponto de vista humano, dessa sociedade caída, nós buscamos aquele que ama ao Senhor. Versículo 5. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saístes. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Casamento, palavra qual é? Cautela.
Falou em casamento, primeira coisa que se acende é a paixão dos envolvidos. Cautela. Nesse momento que você fica muito aflorado, você fica muito vibrante, as escamas paulinas, né? Cobrem os seus olhos e você não consegue ver mais nada, só consegue ver o seu amor. Isso pode ser um problema. Irmãs, cautela. Espera. Ora. Chama Abraão. Chama o servo. Abraão representa o pai. O servo representa o Espírito. Tudo isso, se você não tem experiência no Senhor de saber como contatar Abraão, ter comunhão com o Senhor, a unção, você tem que chamar os irmãos responsáveis para ajudar você. Não trate essa questão à parte da igreja ou à parte dos princípios cristãos, porque isso pode ser bastante danoso para a sua vida, momentânea e futura. As escolhas só podemos fazer uma vez, principalmente na questão do casamento, mas os frutos são diários. São diários. O Senhor Deus do céu me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço da água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar a água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Olha aqui, olha a seriedade, ele orou. O tempo todo ele orando. O tempo todo, nessa questão do casamento, o tempo todo ele orando. Porque tinha muitas moças. Se tivesse somente uma pessoa num ponto que o Senhor disse para ela ser pega, ficava fácil. Mas quando você está andando e tem mais do que um, aí a questão já se torna bastante complexa. Tem que depender do Senhor para orientar você. Então o versículo 13. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. E assim aconteceu. Olha aqui esse versículo. Versículo 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a, deu a todos os camelos. Então ele deve ter dito, né? É esta aqui. Tem que estar bebendo da fonte. Dar água para os homens é fácil. 2 copos d'água eles já estão satisfeitos. Mas dar água para homens e 10 camelos, indo e voltando, tem que ser uma mulher prodígio, né? Tem que ser uma pessoa especial. Por que Abraão ele colocou isso como parâmetro? Porque somente alguém especial pode fazer isso.
Uma pessoa comum, o máximo que ele pode fazer é dar água para alguém. Mas uma pessoa especial dá água para as pessoas e ainda tem o sacrifício de dar água para os camelos que bebem bastante. Você é especial. Você quer um Isaac, mas você é especial. Você consegue ser vista entre várias moças? Ou você se perde como uma simples pessoa no meio do bando? Então não é uma questão de você apenas desejar, é uma questão de você também agir. E a vida da igreja é um lugar apropriado para você dar água para os irmãos, para você dar água para os seus filhos, para você apacentar as pessoas. E certamente vai ter sempre alguém olhando atentamente para cada gesto seu. O versículo quanto? O versículo 21. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Aqui observava em silêncio e atentamente. Observar é você cautelosamente olhar as coisas de forma detida e criteriosa. Silenciosa porque ele está muito fito, muito olhando para cada aspecto. Então a atenção que o servo estava aplicando naquele momento para saber quem era a esposa para Isaac foi vista de forma muito, muito criteriosa. Então não pense que os seus gestos não estão sendo olhados pelas pessoas. Não pense que você está vivendo a vida da igreja e você está no anonimato. Ninguém está vendo. Eu estou na escola, ninguém está vendo. Eu dou uma saidinha ali, ninguém vê. Eu estou ali tendo um sentimento por uma pessoa e às vezes eu tenho comunhão com ele, de contar, ninguém está vendo. Todo mundo está vendo. O servo de Abraão está vendo, que é o Espírito. O Espírito vê. Abraão pode não ver, mas o servo está vendo. Ou você pensa que está vivendo a vida da igreja e ninguém está nem aí para você? Todo mundo está olhando para você, principalmente o Isaac. É ele que está vendo. Então, irmãs, quem aqui quer um Isaac? Pode levantar a mão sem vergonha. Não, sem vergonha, assim, sem a vergonha, né? Mas só essas aqui? Não, tá bom, pode baixar, tá bom. Pode baixar. O que você tem que fazer? Dar água. Na reunião, o que tem que ser feito? Suprir os irmãos com água. Pegar a palavra que você ouviu e agora compartilhe, suprindo água para os irmãos. Essa é a maneira de você se destacar. Nós pensamos que o destaque seja a parafernália, a indumentária, né? O frisado. Não, olha, sinceramente, o Isaac não olha para isso. Sabe quem olha para isso? É Ismael. Ismael olha, ele faz questão de olhar mesmo, mas Isaac não. Isaac, ele quer alguém que possa se envolver com ele e cumprir o propósito eterno de Deus. Senhor Jesus. Tudo bem. O versículo 23. E lhe perguntou: de quem és filha? Olha aqui. Entrevista, viu? Aqui é entrevista. Você pensa que é assim, eu quero? Não é assim não. Com Ismael não tem entrevista não. Mas para um Isaac tem entrevista. De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Ela era muito proativa, muito direta. Ela não era indecisa. Eu dei água para todo mundo. E eu sou filho de Betuel. E eu tenho sim palha em casa.
e tenho como abrigar todos vocês. E ela saiu. Enquanto ela estava indo com o servo rumo à casa do pai, no versículo 28 ela começa a correr. E a moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ela foi muito esperta. Ela sabia, ela estava levando todo mundo, ela não comunicou para ninguém. Ela pensou, eu vou me adiantar e ali eu converso com meus pais para ver o que está acontecendo. Mas eu tenho que abrigar essa turma. Irmãos, perdão, irmãs. Aqui tem um arranjo divino por trás. Por que ela respondeu tão prontamente? Por que ela estava agindo assim? Havia aqui um arranjo divino. Não se esqueçam, nós estamos debaixo de um arranjo divino. E esse arranjo é invisível. Você não vê, mas o Senhor está administrando todas as coisas, juntando todas as coisas, pegando o irmão dali, pondo ali, tirando dali, põe acolá. Ele está fazendo isso. Não basta estar no lugar certo. Você às vezes fica pensando, será que eu estou no lugar certo? Não é só estar no lugar certo, é estar no lugar certo fazendo a coisa certa. Você pode viver a vida da igreja durante muito tempo e você está no lugar certo, mas está fazendo a coisa certa. Fazer a coisa certa é liberar o Espírito, é esperar, é ter cautela, é se envolver com seu pai Abraão, é depender de alguém como o servo para te orientar, e até surgir a situação adequada como surgiu para Rebeca. Tudo bem, versículo, ele chegou na casa de, como é que é o nome do pai? De Labão, o pai dela? De Betuel. Exato, chegou na casa de Betuel e contou toda a história. Então veja, versículo 57. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Então o servo conversou com o pai das coisas que tinham acontecido. Então eles disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram. Isso aqui é interessante. Queres ir com este homem? Ela não pestanejou. Ela respondeu, irei. Quando as coisas estão orientadas e estão já debaixo de uma comunhão, não tem muito por que esperar. Às vezes se contata o irmão, e aí, já tem filhos? Não, ainda estou namorando. Namorando, pô, tá com 8 anos, eu estou ainda vendo. Por que tanta espera? Nós não estamos dizendo que os casamentos têm que acontecer num vapt-vupt, não. Estamos dizendo que não pode acontecer com um tempo tão longo como esse, indicando que falta fundamentos importantes como oração e orientação. E ainda um risco muito grande de estarem se envolvendo sem um compromisso forte e determinado. Ela foi direta, irei. Versículo 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e a partiu. Ela está indo. O servo tomou a Rebeca e partiu. Eu falei o quê? Cortou bem no meio. E a partiu. 63. Saíra Isaque a meditar no campo. Esse Isaque, ele é realmente... Ele só desfrutava. Ele saiu a meditar no campo. O servo lá... Você veja como que Isaque, ele era alguém que desfrutava do Senhor. Se alguém desfruta do Senhor, a primeira coisa que vai embora é a ansiedade dele. Porque quando você está nessa idade de... ultrapassa os 18 anos, você começa a ver estrelas caindo do céu e tal. As coisas começam a acontecer, a sombra é uma pessoa, é uma sombra. Então você começa a ficar um pouco aéreo. Isaac, ele tinha alguém que estava levando isso diante de Deus, que era o pai dele. Ele confiou essa questão ao pai dele. Ele confiou essa questão ao servo. A questão é que muitos jovens querem estar à frente dos pais, à frente dos irmãos,
que podem prestar algum tipo de ajuda. E ir atrás do seu próprio Isaac, ou ir atrás da sua própria Rebeca. O sentimento é de muita ansiedade. Diferentemente de Isaac, que estava num campo meditando. Você está meditando ou você está arrancando capim no campo? Ele meditava. E tem alguém arrancando capim ansioso. Aqui diz: saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinha camelos. Ele olhou. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apiou do camelo. Ela não prosseguiu não. Ela fez toda uma cerimônia. Aqui ela cuidou de se guardar, de mostrar distância, de dizer que quem estava vindo não era uma pessoa fácil. Parou e o camelo vindo e ela ficou parada ali. Perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao nosso encontro, nego, estou indo no encontro dele, mas não. Foi até um certo momento. Depois, ele que vem ao encontro. Ela não saiu. É aquele ali, é? É aquele ali? Podendo abraçar até os amigos de Isaac. Não é eu, não é ele. Se você se apressar, você vai abraçar a pessoa errada. Tem que apiar, dar uma parada. E quem é aquele que está vindo ao meu encontro? Ela tinha mesmo uma postura. Aparentemente quem estava atrás de alguém aí, né, era ela. Mas não, eu não. Ele que está vindo ao meu encontro. Ela se dava valor. Se valorizava. Prudente. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Olha aí, além de ela ter parado, ter guardado, não que ela sentiu que era Isaac. Ah, quer dizer que é ele que está querendo alguma coisa comigo. Véu, pá. Isaac, eu estava vendo, mas não estou vendo mais. Irmã no Senhor, véu. Irmã na alma. Você é de que grupo? Do grupo? Ou do grupo? É muito simples. Tem gente que quando vê Isaac, ou pensa que é Isaac, é uma miragem. Ou então, aí você não entende porque não consegue. Porque Isaac olhou, eu achava que era, mas não é. É uma cananeia. Esse gesto de Rebeca encantou mais ainda a Isaac. Recato, muita discrição. Isso aí é... Isso. Obrigado, Gamaldi. Mas se vocês que estão aí no fundo souberem essa assessoria que a gente recebe do lado aqui, é boa demais. Mas aqui ele falou o seguinte, que naquele momento ela colocou o véu, porque ela sabia que ia se casar. E no casamento só tem uma cabeça. O grande problema é que você entra para se casar, você se casa e você põe aí e tal. Às vezes tem gente que vai até com véu, põe véu e tal. E a gente pôs o véu. No primeiro dia, tira o véu, 7 cabeças. Pôs véu para iludir. Vocês pensam que é brincadeira isso? Você está pensando que é brincadeira? Isaac olha para isso.
aquilo ali foi importante. Prosseguindo. Irmãs, ó, se cubra. Se cubra. Se cubra. Irmã, se cubra. Não fique aí, só quem vai olhar é o Ismael. Você quer um momento ou você quer a vida toda debaixo da comunhão e da bênção de Deus? Só um momentozinho que você quer, só um momento de prazer? Ismael olha. É um momento versus propósito eterno. É um momento versus uma vida diária de satisfação. Claro, dificuldades, mas tem alguém que sabe se arrepender, sabe pedir perdão e sabe como recomeçar a vida conjugal de novo. O problema não está com brigas, não está em alguém ficar aqui e acolá na alma. A questão é, você sabe se arrepender? Você sabe pedir perdão? Isso é o ponto fundamental. A vida conjugal sempre vai ter esses problemas de atritos. A questão é, quem são as pessoas que estão envolvidas? Se for um Isaac, se for com uma Rebeca, sabem se arrepender, sabem ter um novo começo. Agora, se é com o Ismael, na primeira dificuldade ele quer ir embora. Esse é o problema. Não é que nós proibimos ou temos uma palavra, não pode se envolver com Canané, quem são os cananeus. Não é essa a questão. É que a experiência mostra que quando isso acontece, há muitos problemas. Muitos problemas depois daquela pequena lua de mel de 5 dias. Quando tem. Por isso o melhor, se submeta ao arranjo divino. Se submeta. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então veja, o casamento aqui serviu para consolar Isaac. E ao mesmo tempo, Isaac amou Rebeca. Esse é um ponto importante. Não é só casar, é ter amor. É um consolar o outro, né? É um sendo o suporte, o suprimento do outro. Se você está casado hoje, ou pretende se casar, e não passa pela sua cabeça o fato de que você está ali para ser suporte e suprimento um do outro, então você perdeu a sua rota. Perdeu a rota. Começamos bem, desfrutamos por um pouco, mas hoje nós não nos aguentamos. Se não for a reunião de sábado para renovar o contrato a cada situação, estaremos longe daqui. Não é assim. Nós temos que procurar nos voltar para o Senhor, nos voltar para a fonte. Todas as vezes que nós tivermos problemas, você pode escrever, o problema não está com o pai, porque esse encabeça o Cristo. O problema vai estar com o homem que não permite ser encabeçado por Cristo, e com as esposas que também não se submete ao seu marido. Esse aqui é a fonte das fontes. Por isso que essa comunhão, a intenção é levar todos de volta para o princípio. E o princípio é levar todos de volta para debaixo da bênção de Deus. Voltar para o princípio significa colocar todos debaixo do ordenamento divino. Todos para comer e beberem da árvore da vida. Tomarem a cruz, seguindo o Senhor. Isso é voltar para o princípio. Para quem tinha 8 personagens, falou do primeiro. Tá bom demais. Mas eu vou ser breve, porque a Vilásio já me olha. Atentamente. Não vamos falar de... Quem é a outra? Rebeca é outra? Raquel. Não vamos falar de Raquel não. Mas Raquel era pastora, só isso. Só isso. Cuidava de cordeiro. Ovelha do pai. O pai, quantas ovelhas tem aqui? Você é uma pastora? Está cuidando de cada um? Se não for assim, o Jacó não se aproxima. Jacó se casa com pastora. Jacó junto com... Quem? Jacó aí? Quem é outra? Não, é a outra mulher. Não, aí é a anterior. Raquel. Vai me dando esses nomes aí que... Então esse Jacó junto com Raquel
os dois vão gerar simplesmente 12 filhos, que são o fundamento de toda a história do povo de Deus. Então isso significa que nós temos casamentos para o propósito eterno de Deus. Não é apenas para a sua satisfação, não é apenas para a sua linhagem colocar o seu nome nos seus filhos, colocar o nome do seu esposo nos seus filhos, não, mas é colocar o nome de Deus. É colocar nessa linhagem o propósito eterno de Deus. Provérbios capítulo 30, 18, 19. Irmãs, a comunhão entre irmãos e irmãs deve ser levado de forma santa, debaixo da comunhão com Deus, dos pais e dos irmãos que cuidam da igreja. Se você pretende se envolver com alguém, ter comunhão com alguém, então, procedimento santo, debaixo da comunhão de Deus, debaixo da comunhão dos seus pais e debaixo dos irmãos, debaixo da orientação daqueles que cuidam da igreja. Não queira fazer algo à parte disso. Isso é o precipício. Precipício é você tomar uma atitude tão importante na sua vida sem considerar esses fatores. Então, aquele que mais errou na matéria, que é casamento, que é envolvimento com o sexo oposto, que é Salomão, no final ele faz uma nota de recomendação àqueles que não querem tomar o seu caminho. 30, versículo 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Ele falou: eu não compreendo essas coisas. Não compreendo a águia, a cobra, o navio. Não compreendo ainda mais o fato de um homem com sua donzela. Claro, isso aqui é uma maneira poética do Antigo Testamento, de escrever poesia. Mas aqui ele sabia muito bem o que ele estava tentando apresentar. Há 3 coisas que são maravilhosas. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu. Olha para uma águia. Ela não anda, ela não rasteja como cobra. Uma águia anda no céu, no azul, né, do céu. Significa que é um viver celestial. O andar de um homem com uma donzela é semelhante à águia voando nos céus. Não está na terra, está voando nos céus. O caminho da cobra na penha. Se você olha para uma cobra, ela está rastejando, e se for na areia, ela deixa pegadas, né? Deixa ali rastro. Mas se você tem uma cobra na penha, sob a pedra, não tem rastro. Significa que o andar de uma donzela com um varão, com um homem, é semelhante ao andar de uma cobra sobre a penha. Não deixa nenhum rastro. Não deixa nenhum testemunho negativo. Tem relacionamentos de irmãos com irmãs, mesmo com idade pequena, 13 anos, 14 anos, 15 anos, você já tem os rastros. Um testemunho que ofende os pais, um testemunho que ofende os irmãos. Como é que você quer ser abençoado dessa maneira? Nunca está nos céus, ou seja, desfrutando do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, mas deixa rastro por onde passa, rastro de sangue. Às vezes chagas profundas que você não consegue recuperar fácil. Então, irmãs, vocês têm que procurar a fazer como fez Rebeca, que se cobriu, né? Cuidado com quem você está andando, com quem você está saindo. Cuidado com aquele que está dizendo que é o seu pretendente. Cuidado. Cananeu, nem se fala. Irmão, você tem que abrir os olhos. Cautela. O viver como a águia no céu, como a cobra que anda sobre a penha, e como navio no meio do mar. Antigamente os navios
eles não eram orientados por bússolas, porque não tinha. Eles tinham que olhar, e nem por GPS, eles olhavam para as estrelas. Ou seja, andavam olhando para as estrelas. Ou seja, qual deve ser o andar de uma donzela com um varão? Deve ser o mesmo andar de um navio sobre o mar, olhando para os céus, buscando a orientação das estrelas, buscando a orientação do céu, buscando a orientação do Senhor. Esse aqui é o modo de você ter um desfecho adequado com a pessoa que você está hoje tendo comunhão. Então, tendo uma vida santa, debaixo da comunhão com Deus, da orientação dos pais e dos irmãos responsáveis, andando feito uma águia que sobrevoa, como um navio que anda sobre o mar e como uma cobra que anda sobre a penha. Esse aqui é um testemunho digno. Se você tem alguma irmã, conhece alguma pessoa que não anda assim, tem comunhão com ela. Ajude. Não fica provocando, dando corda. Isso pode ter um desfecho muito negativo para ela. Então, se as irmãs que têm mais maturidade descobrem que do seu lado tem alguém vivendo assim, tem comunhão, ajuda. A função que as irmãs têm, que as mães têm, que as irmãs têm sobre os nossos jovens, passa por essa preocupação de saber o que eles estão fazendo com a vida deles. Se você tem amigos, tem amigas, tem irmãs, irmãos que estão dando um mau testemunho, você precisa chamar, ter comunhão, reorientar essa pessoa para tomar o caminho adequado, para que não seja prejudicado e não crie uma chaga que ninguém consegue mais recuperar. Traumas, humilhação, decepção. Tem que ter cuidado. Tá bom, irmãs? Não tem mais nenhum amém?